Bom dia, meninos. Espero que vocês estejam bem, que tenham descansado bastante e que estejam dispostos para aprender novas coisas. Eu estou aqui aprendendo muito. Espero que vocês também tenham aproveitado o tempo para aprender outras coisas bem interessantes. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma retomada para os meninos, vocês do 8º e do 9º ano, sobre transitividade verbal, porque essa semana nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que serão cobrados na próxima prova, né? Que vai acontecer segunda-feira, dia 8. Então, esse conteúdo, além de ser revisional, ele é de suporte para que vocês tenham outras matérias que vão vir aí, que são regência verbal, outras coisas que precisam dessa transitividade verbal bem firme. Então, como vocês estão vendo na tela aí, essa atividade de transitividade verbal eu trouxe para vocês e as explicações, né, que a gente já tem sobre isso. O que é transitividade verbal? Em algumas gramáticas a gente chama de predicação verbal, mas é a mesma coisa. Nessa questão de predicação verbal, transitividade verbal, está diretamente relacionado à necessidade ou não de complemento verbal, porque os verbos transitivos pedem complemento e o intransitivo não pede complemento. E nesse meio também a gente não pode esquecer do verbo de ligação, porque ele tem uma relação, porque estabelece uma relação com o sujeito e é uma qualidade que a gente tem, que ele liga, que é o predicativo do sujeito, que está lá no sujeito, né? E aí nós vamos ver esse verbo aqui, esse esqueminha que eu fiz para vocês gravarem, lembrarem um pouquinho do que a gente fez. Essa matéria está no livro, essa matéria está no caderno, eu só coloquei aqui para a gente retomar mesmo. A primeira divisão que a gente faz quando vai estudar verbo é separar em dois grandes grupos. O verbo está aqui. Primeiro, ou ele vai ser de ligação, que é aquele que está associado ao predicado nominal, que tem o predicativo do sujeito, aí é um verbo de estado, ou ele vai ser nocional, que são os verbos de ação ou fenômeno da natureza. Agora, também, algumas gramáticas chamam de verbo significativo, é a mesma coisa. Se o verbo é de ligação, no caso eu vou falar assim, o menino está feliz, o está é um verbo de ligação e o feliz é predicativo do sujeito. Então, eu não preciso mais me preocupar com essa rede que vem aqui do lado, não. Agora, se o verbo tiver um significado, por isso o nome significativo, ele pode se dividir em dois outros grupos, que é o verbo transitivo, que ele apresenta complemento, e o verbo intransitivo, que é o prefixo de negação in, né? Que significa que ele não tem complemento. Se ele for transitivo, ele ainda vai sofrer outras 3 subdivisões, que é o caso do transitivo direto. O que quer dizer transitivo? Eu preciso caminhar na frase, eu preciso buscar na frase uma expressão ou uma palavra que complete o sentido do verbo, porque ele não tem sentido completo. Se esse complemento do verbo não tem preposição, que é aqui, ó, não tem preposição, é um transitivo direto. Por exemplo, eu falo com vocês assim, eu comi um doce. Um doce, o não é preposição. Então, esse verbo é transitivo direto. Se eu tenho que ele apresenta uma preposição, que aí é aquela musiquinha que eu sempre canto para vocês e falo, gente, vocês têm que aprender, porque assim que vocês olharem para essa preposição, você vai identificar se é indireto ou se não é, que é aquela musiquinha, né? A ante, até, após, com, contra, de e desde, entre, para, perante, sem, sob, trás. Lembra que eu falei que tinha que aprender? Nem sei se vocês se lembram, né? Mas é uma coisa bobinha, mas é importante, muito importante aprender. Se eu viro para vocês e falo, eu gosto, eu vou falar, eu gosto de doce. Olha o de preposição aí. Tranquilo, né? Agora, tem alguns verbos que ele precisa de 2 complementos. Um complemento direto e um complemento indireto. É o caso do eu dei um doce direto, né? Complemento direto, para meu amigo. Complemento indireto. O para é preposição. Então, esse mesmo verbo ele precisou de 2 complementos. Um complemento que é direto e outro complemento que é indireto.
Isso vocês estão se lembrando. Para provar para vocês mesmos e para mim também, né? Que é importante que isso é questão de prova, que vocês realmente lembram desse conteúdo e que ele precisa, eu não posso mais voltar a ele, porque a gente, como diz, tem que caminhar. Eu quero que vocês façam um exercício que está logo a seguir aqui, que é classificar os verbos segundo a indicação abaixo. São 5 indicações. 5. VI, a gente vai falar para os verbos intransitivos. VTI, para o verbo transitivo indireto. VTDI, para o verbo transitivo direto e indireto. VTD, verbo transitivo direto. E VL, para o verbo, que é o verbo de ligação. Então, aí vocês têm as frases, tem algumas aqui. A única coisa que você vai ter que colocar é a letra A, B, C, D ou E. Vamos para essa primeira para vocês terem uma ideia. Se eu falo, os índios fabricavam enfeites e cestos. O fabricavam. Quem fabrica, fabrica alguma coisa. Enfeites e cesto não tem preposição, correto? Então, meu verbo precisa de complemento, então ele é um transitivo. E esse complemento não tem preposição. Então, qual letra que eu colocaria aqui? Letra D, verbo transitivo direto. Aí eu coloco aqui a letra D. Aí vocês seguem o exercício, tem algumas outras frases, todas com o mesmo critério, prestando bastante atenção. Aí chega na questão 2. Na questão 2 eu tenho uma frase, e é assim que vai estar na prova de vocês. Vai ter uma frase, eu destaquei os verbos, e você vai me dizer que tipo de verbo que é, respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Na ordem que eles aparecem. O verbo andava, que é o primeiro. Ivone andava depressa, parecia preocupada e não respondia às minhas perguntas. 3 orações, 3 verbos, período composto. Do primeiro verbo, que é andava, ele é transitivo ou intransitivo? Ou de ligação? O parecia, ele é transitivo, intransitivo ou de ligação? O respondia, ele é transitivo, intransitivo ou de ligação? Lembrando que se ele for transitivo, você ainda tem que dizer se ele é direto, indireto ou as duas coisas, direto e indireto. Aí você vai marcar aqui qual que é a opção. Na prova também vai estar dessa forma. Então, presta bastante atenção. Na questão 3 é o que a gente já está cansado de fazer, envolvendo os conteúdos que a gente já sabe, que já são tranquilos, não é? Então, são 5 frases para fazer a análise sintática. O que você vai incluir? Tudo isso que está aqui no quadradinho, se tiver. Porque a gente sabe, por exemplo, se tiver predicativo, não vai ter complemento do verbo, não é mesmo? Então, isso aqui vocês têm que prestar atenção bastante nisso. Agora, este quadro, ele é, vamos dizer assim, ele é novidade. A gente nunca fez esse tipo de quadro. Mas é para dizer para vocês que a gente só está aprofundando o conteúdo, porque você precisa bater o olho no verbo e dizer que ele é, né, o que ele tem de possível, ou seja, pode ter, o que ele deve ter, que é obrigação, ele precisa ter, e o que é impossível, ou seja, está totalmente errado. Vamos pegar um exemplo? O verbo intransitivo, ele pode ter adjunta adverbial? Claro, qualquer verbo aqui, ó, é possível, então você vai colocar um pezinho, é possível que tenha adjunta adverbial, porque ele é um termo acessório, não é? Não é aquele termo, ele pode vir em qualquer tipo de frase, com qualquer tipo de verbo. Agora, no caso do objeto direto e do objeto indireto, esse verbo intransitivo é impossível. Por que é impossível? Porque se ele é intransitivo, ele não pede complemento. Agora, no caso do predicativo, pode sim, ele pode ter um predicativo, só que o predicativo que ele pode ter aqui é o predicativo do sujeito. Vamos pensar assim, o menino saiu feliz. O saiu é intransitivo e o feliz é predicativo do sujeito, então é possível. Entenderam? Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar. Lembrando que o P é possível, ou seja, pode ter.
O O não, de jeito nenhum, não pode ter de jeito nenhum. E o I é impossível. Vamos pensar aqui no ligação. Pode ter adjunto adverbial? Pode, então ele é possível. Pode ter objeto direto? Não, porque o verbo é de ligação. Pode ter objeto indireto? Não, porque ele é o quê? Ah, bom. Eu sei que vocês devem ter pensado aqui, não pode ter objeto indireto porque ele não pede complemento. Agora, esse aqui é interessante, ó. Pode ser predicativo? Ele tem que ter, então ele é obrigatório. Só que nesse caso do verbo ser de ligação, o predicativo aqui só pode ser do sujeito. Então, é esse exercício que vocês vão fazer e que vocês vão tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção. E eu espero que vocês façam. Depois de uma outra aula ou uma outra oportunidade, eu vou fazer a correção com vocês. Tenham um bom dia e façam o exercício com carinho. Beijos!